Fiz uma trilha noturna com direito a café e cuscuz e até pedido de namoro, com uma bela vista da cidade de Extrema e Joanópolis. E um nascer do sol que até parece até coisa de filme. Levei minha Nikon D3200 para registrar todos os momentos. Então fica comigo para saber essa história, no final terá as fotos. Do nada do nadão, eu decidi ir viajar, então logo liguei para um amigo de uma agência de turismo, da Bárbaros Adventures. Se você é de São Paulo, vale a pena conhecer, pois já tenho confiança e segurança de fazer trilhas com essa equipe. E para minha sorte, tinha uma vaga disponível. Logo fiz a minha reserva e já fui arrumar as coisas. Peguei o ônibus e fui para o ponto de encontro que fica próximo ao terminal rodoviário do Tietê. E como eu moro um pouco longe, acabei fazendo 2 viagens: ponto do Taboão da Serra até a Vila Sônia. Da Vila Sônia até as Estação da Luz na linha amarela. E na linha azul até a Portuguesa Tietê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria satisfeito com a forma que você viveu até aqui? Ou ainda tem coisas demais que você está adiando? Quantas vezes você disse depois eu faço? E esse depois nunca chegou? E se eu te falar que, no segundo em que você nasceu, um relógio começou a contar, e ele só anda para frente? Hoje eu subi uma montanha de madrugada, e no meio do escuro eu entendi uma coisa que pode mudar a sua vida. Essa experiência começou muito antes da trilha. A gente saiu de São Paulo por volta das 21h30, estrada tranquila, aquele clima de expectativa no ar. Encontramos a galera da Bárbaros Adventures, que organizou tudo. Sério, tudo isso só foi possível graças a eles. Para quem sempre pergunta, precisa de experiência? Não. O percurso é guiado, seguro e bem organizado. Eles explicam tudo antes de começar, desde o ritmo até o uso da lanterna. E ali, antes mesmo de subir, já bate aquela sensação de que a noite vai ser diferente. A trilha começa no escuro total. Só a luz da lanterna e o som da natureza. E é aqui que muita gente pergunta: dá medo? No começo, sim, mas depois vira conexão. O silêncio faz você ouvir seus próprios pensamentos. Cada passo parece mais presente. O caminho tem trechos leves e outros mais inclinados, mas nada absurdo. O ritmo é respeitado, ninguém fica para trás. E no meio desse cenário, sem celular, sem distração, você começa a perceber o quanto a gente vive fugindo do silêncio no dia a dia. E andando ali, no escuro, veio uma reflexão forte. Quantos dias você viveu no automático essa semana? Acorda, trabalha, mexe no celular, dorme e repete tudo de novo. A gente se acostuma tanto com isso que nem percebe o tempo passando. E quando vê, meses viraram anos. Essa trilha não é só física. Ela mexe com a mente. Porque quando você desacelera, você começa a enxergar o que realmente importa. E talvez o problema não seja a falta de tempo, mas o jeito que a gente usa ele. Teve um momento que a subida apertou, perna cansando, respiração pesada, e aquela voz interna falando para parar. E muita gente pergunta: é difícil? Olha, exige esforço, mas é totalmente possível. Com calma, você chega. E é aí que entra a diferença. Na vida, a gente foge do desconforto. Aqui, você aprende a continuar mesmo cansado. Porque cada passo te leva para algo maior. E no meio disso tudo, você percebe que o maior obstáculo nunca foi o caminho. Sempre foi a sua mente tentando te fazer desistir. Quando a gente se aproxima do topo, o céu começa a mudar. Um azul mais claro, o vento mais frio, e aquela sensação de que valeu a pena. E para quem pergunta, precisa levar muita coisa? Não. Roupa confortável, água e disposição. O resto, a experiência entrega. E nesse momento, bate algo diferente. Você começa a sentir gratidão. Gratidão por estar ali, por ter ido, por não ter deixado para depois. Porque quantas vezes a gente teve a chance, e não foi? E então, o sol nasce. Sem barulho, sem pressa, só acontecendo. E junto com essa vista absurda, vem um detalhe que faz tudo ficar ainda mais especial. A galera da Bárbaros Adventures prepara um café no topo. E não é qualquer café. Tem cuscuz quentinho com bacon, linguiça calabresa, queijo mussarela, café passado na hora. Depois de toda a subida, aquilo ali não é só comida, é recompensa. É experiência completa. Você olha ao redor e entende o quão pequeno você é diante de tudo isso. Montanhas, horizonte infinito, silêncio. E ao mesmo tempo,
Você percebe o quanto é privilegiado por estar vivo e poder viver isso. O Brasil tem lugares absurdos como esse, e muita gente nunca vai, porque sempre deixa para depois. Sempre acha que vai ter tempo. Mas e se não tiver? E se o tempo que você tem for exatamente agora? O Pico do Lopo é um daqueles lugares que te fazem questionar por que você demora tanto para sair da rotina. Localizado em Extrema, no sul de Minas Gerais, ele tem cerca de 1.725 metros de altitude e entrega uma das vistas mais impressionantes da região. Do topo, em dias limpos, dá para enxergar cidades do interior de São Paulo e uma sequência de montanhas que parece não ter fim. É o tipo de cenário que não cabe em foto. Você precisa estar lá para entender. A trilha até o cume é considerada de nível moderado. Não exige técnica avançada, mas pede disposição. São aproximadamente 6 a 7 quilômetros de caminhada, dependendo do ponto de início, com trechos de subida constante, algumas partes mais íngremes e piso irregular com pedras e terra batida. Nada impossível. Com um ritmo tranquilo e pausas, praticamente qualquer pessoa com o mínimo de preparo consegue completar. Muita gente vai pela primeira vez e se surpreende com o próprio desempenho. Uma dúvida comum é sobre segurança. A região é bem conhecida por praticantes de trekking e montanhismo, e a trilha costuma ter movimento, principalmente aos finais de semana. Ainda assim, o ideal é sempre ir com guia ou grupo, principalmente se for sua primeira vez ou se pretende fazer a subida noturna. O clima também merece atenção. Mesmo em dias quentes na cidade, lá em cima pode fazer frio e ventar bastante, então o agasalho leve já faz diferença. Agora, o que realmente transforma essa experiência é o nascer do sol. Subir durante a madrugada muda completamente a percepção da trilha. Você caminha no escuro, com lanterna, sentindo o ambiente de um jeito mais intenso. E quando chega no topo, antes mesmo do sol aparecer, o céu começa a ganhar cor, aos poucos. Primeiro um tom azulado, depois laranja, até que a luz rompe no horizonte. É um espetáculo silencioso que prende todo mundo. Ninguém fala nada. Só observa. Outro ponto que chama atenção é a sensação de imensidão. Lá de cima, você entende o tamanho da natureza e, ao mesmo tempo, percebe como a gente vive preso em coisas pequenas. É quase inevitável não refletir sobre a vida. Sobre tempo, escolas, prioridades. O Pico do Lopo não é só uma trilha. É uma pausa. Um respiro. Um lembrete de que existe muito mais além da rotina. Para quem gosta de fotografia, o lugar é um prato cheio. Mar de nuvens, luz dourada no amanhecer, sombras das montanhas, cada minuto muda o cenário. E mesmo quem não liga para foto, sai de lá com algo diferente. Uma sensação difícil de explicar, mas fácil de sentir. No final, não é só sobre chegar no topo. É sobre tudo o que acontece até lá. Cada passo, cada dificuldade, cada momento de silêncio. O Pico do Lopo entrega mais do que uma vista bonita. Ele entrega perspectiva. E tem um detalhe que muita gente só descobre quando vive. O Pico do Lopo muda conforme o dia. Em alguns amanheceres, você pega aquele mar de nuvens cobrindo tudo, como se estivesse acima do mundo. Em outros, o céu abre completamente e revela um horizonte limpo, com camadas de montanha se perdendo na distância. Cada subida é única. Por isso, quem vai uma vez, quase sempre volta. Outra pergunta comum é sobre o melhor horário. Se a ideia é ver o nascer do sol, a subida costuma começar entre 2 horas e 3 horas da manhã. Parece cedo demais, mas faz parte da experiência. O corpo ainda meio sonolento, o silêncio da madrugada, o céu estrelado, tudo contribui para tornar o momento mais intenso. E quando o sol aparece, você entende que valeu cada minuto de sono perdido. Sobre estrutura, não espere algo urbano. Não tem quiosque, não tem loja, não tem conforto convencional. E isso é justamente o que torna tudo mais especial. Você leva o essencial: água, lanche, uma lanterna e disposição. O resto, a natureza entrega. É uma experiência simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Um contraste direto com a vida corrida e cheia de estímulos que a gente vive na cidade. Também vale falar da descida, que muita gente subestima. Depois de curtir o topo, tirar fotos e absorver o momento, ainda tem o caminho de volta. E ele exige atenção. As pernas já estão cansadas, o terreno continua irregular, e é aí que entra o cuidado. Ir com calma, respeitar o próprio ritmo e manter o foco faz toda a diferença. Não é uma corrida, é uma experiência completa do início ao fim. E talvez o mais marcante seja o que você leva depois. Não é só a lembrança ou as fotos.
É a sensação de conquista, de ter saído do automático, de ter feito algo por você. Porque no fundo, o Pico do Lopo não é só sobre natureza. É sobre decisão. Sobre escolher viver algo diferente, mesmo com sono, cansaço ou preguiça. Tem gente que passa anos dizendo que um dia vai fazer. E tem gente que simplesmente vai. A diferença entre os dois não é tempo, nem dinheiro, nem condição física. É escolha. E esse lugar deixa isso muito claro. Porque enquanto você está lá em cima, olhando aquele horizonte infinito, fica impossível não pensar em quantas coisas você ainda pode viver, se parar de adiar. E quando você acha que acabou, vem o efeito que quase ninguém comenta, o depois. Você volta para a rotina, liga o celular, responde mensagens, entra no trânsito, mas alguma coisa mudou. Pequena, silenciosa, mas mudou. Aquele nascer do sol fica na cabeça como um lembrete constante de que existe vida além da correria. E isso começa a mexer com suas escolhas. Você passa a valorizar mais o tempo, a buscar momentos reais, a dizer mais sim para experiências que antes você deixaria para depois. Muita gente pergunta, vale a pena mesmo? E a resposta não está só na paisagem. Está no processo, no esforço, no silêncio, na superação, na recompensa. O Pico do Lopo não entrega só uma vista bonita. Ele entrega clareza. Clareza sobre o que realmente importa. Porque quando você se desconecta de tudo, você finalmente se conecta com você. E tem outra coisa curiosa. Lá em cima, ninguém está preocupado com status, aparência ou comparação. Todo mundo está ali pelo mesmo motivo, viver aquele momento. E isso cria uma energia diferente. Uma conexão entre pessoas que talvez nunca se viram antes, mas que compartilham a mesma experiência. É simples, mas é raro hoje em dia. E no final, fica uma pergunta que não sai da cabeça. Quantas experiências como essa você ainda vai adiar? Porque o tempo continua passando, independente do que você faz com ele. E talvez o maior arrependimento não seja o que deu errado, mas o que você nem tentou. O Pico do Lopo não vai mudar sua vida sozinho, mas pode ser o começo. O primeiro passo para sair do automático, para buscar mais momentos que façam sentido, para trocar horas de tela por memórias reais. Porque no fim das contas, não é sobre a montanha, é sobre quem você se torna depois de subir. 1, 2, 3 e...